Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Vamos nessa? Vamos para o 25º capítulo do livro de Provérbios, Adquirindo Sabedoria, o nome do nosso devocional. Cara, tem muita coisa boa no capítulo 25. Que dúvida cruel que eu fiquei aqui. O que eu falo? Dá uma lida no capítulo 25. Vou recomendar, especialmente o verso 28. Eu vou só falar deles rapidinho para você parar para pensar. Mas não vai ser sobre esses que eu vou comentar, só vou jogar para você. Provérbios 25, 28. Como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, a pessoa que não tem domínio próprio fica completamente exposta. Meu Deus. Provérbios 28, 21 e 22. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Que maravilha, cara. Provérbios 28, 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Meu Deus, é muita coisa boa, gente. Provérbios 25, 15. Eu estou falando 28, é 25, 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Cara, eu tenho aprendido isso. Às vezes a gente quer requerer até mesmo um direito nosso. Não chega grandão não, com autoridade não. Chega de mansinho, chega com palavras, chega se humilhando, que você vai conseguir o que você quer. Meu Deus do céu. Provérbios 25, 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Meu Deus. Muito conselho maravilhoso. Muito conselho maravilhoso. Mas o que eu quero comentar com você mesmo, depois de tudo isso que eu falei, Provérbios 25, versículos 8, tá? Do 8 ao 10, diz assim: o que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Que isso, pastor? De que esse texto está falando? Vamos ler na versão da Bíblia Viva? Olha só. Não seja apressado querendo julgar um caso que você não conhece direito. O que acontecerá quando o seu próximo provar que você está errado? Por isso, trate do caso pessoalmente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. Caso contrário, você corre o risco de ser chamado de mentiroso e ficar marcado para o resto da sua vida. Você jamais perderá a sua má reputação. De que a Bíblia está falando aqui, queridos? A Bíblia está falando de precipitação. A Bíblia está falando de fofoca. A Bíblia está falando de nós termos maturidade para resolver as situações que podem acontecer. Porque relacionamentos são assim, eu sou imperfeito, você é imperfeito. Então pode acontecer algo na nossa relação que vai te magoar, eu posso te magoar. Assim como você também pode me magoar. Pode acontecer, somos imperfeitos. Mas a Bíblia está falando o seguinte, olha só, não sai julgando a situação da maneira que você acha, toma cuidado. Pode ter mais coisa por baixo dessa história. Olha, resolve a situação diretamente com quem foi o problema, não leve essa situação para terceiros, não revele o segredo a terceiros, senão você pode ficar com a reputação ruim. E se você estiver errado naquilo que você está imaginando, você ainda vai ficar com fama de mentiroso. Olha só que conselho poderoso. Se a gente ouvisse esse conselho aqui, a gente evitaria muitos problemas, sabia? Porque o que acontece de modo geral é isso. Eu tenho um problema com Samuel, eu fico magoado com Samuel, ao invés de eu ir lá, Samuel, vem cá, vamos conversar. Pô, cara, não gostei disso, daquilo e tal. Não, eu falo com um, falo com o outro. Pô, não sabe o que o Samuel me fez. Samuel fez isso. Pô, você não sabe, vou falando. Daqui a pouco a história não é bem aquela, você ainda fica com fama de mentiroso para todo mundo. Meu Deus. Queridos, eu particularmente sou assim. Quando alguém vem falar de outra pessoa para mim,
Aquela pessoa que está falando está caindo mais no meu conceito do que a pessoa de quem ela está falando. Quanto mais eu tenho esse ditado comigo, quanto mais você fala de alguém para outra pessoa, mais você revela de você mesmo. Quanto mais eu falo para alguém de outra pessoa, mais eu revelo sobre o meu caráter. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui chama-se fofoca. A Bíblia diz, que o Senhor abomina, aquele que semeia contenda, aquele que fala mal, aquele que fala de terceiros. A gente tem que acabar com isso na igreja. Nós somos todos irmãos, sabe? Nos amamos, somos uma família. Então vamos viver como família, não é verdade? Vamos resolver os nossos problemas com maturidade. Olha, fiquei chateado, fiquei magoado, vamos resolver. Chama a pessoa para conversar, espera o tempo certo, o momento certo, ora, coloca isso diante de Deus e no momento certo chama a pessoa para conversar. Sabe, se humilha, peça perdão, mesmo estando certo. Esse é a cultura do reino de Deus, é isso que Deus quer, é assim que Deus quer que a gente age. Tá bom, querido? Então guarde esses conselhos poderosos da palavra de Deus, medite em todo o capítulo 25 do livro de Provérbios, cara, vai te abençoar demais. Tá bom? Deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve aí no canal e no próximo vídeo a gente continua, tá? Que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus.